Bom, boa tarde a todos. Muitos são capazes de interrogar o que é que está aqui a fazer um treinador de futebol, falando de uma personalidade da cultura portuguesa e não só. O que é que ele está aqui a fazer? Muitas das pessoas não sabem, mas o professor Manuel Sérgio, num dos anos que eu era treinador do Benfica, eu convidei para fazer parte da minha equipa técnica. E da minha equipa técnica e como é óbvio, as pessoas responsáveis do Benfica, o professor Manuel Sérgio, fazer parte da tua equipa técnica, um filósofo. Okay, mas qual é a tua ideia? O que é que isto tem a ver para ele fazer parte da tua equipa técnica? E eu disse, eu falo muitas vezes com o professor Manuel Sérgio, conheci o professor Manuel Sérgio quando eu era treinador de Belenenses, almoçávamos várias vezes juntos, e o professor Manuel Sérgio começou-me a falar daquilo que eu sei, que é o futebol, e começou-me a falar de várias personagens do futebol, inclusivamente já se falou aqui do Zé Maria Pedroto, e eu comecei também a aprender pelo Dr. Manuel Sérgio porque é que houve o desenvolvimento desportivo de um clube, de uma cidade muito pequena, muito mais pequena que Lisboa, e que teve a hegemonia do futebol português durante muitos anos, e eu comecei a perceber por onde e para onde ela começou. E o professor Manuel Sérgio deu-me essas pistas e obrigou-me a pensar como treinador, que eu, para além de ser treinador daquilo que toda a gente fala, da tática e da técnica, eu tinha que me desenvolver em outras áreas de um conhecimento que me pudesse ajudar. E convidei-o para trabalhar comigo. Eu estou a rir. E o professor, mas eu não percebo nada de futebol. Eu não sei tática, eu não sei técnica, eu vou trabalhar contigo sobre o quê? Não é? Entretanto, eu sabia o que é que precisava do professor Manuel Sérgio, e ao longo, eu não fui aluno dele, não fui aluno académico da Faculdade da Motricidade Humana, mas fui um privilegiado que fui aluno dele particularmente. Tive esse, se assim me poderem dizer, tive a minha inteligência para poder chamar uma pessoa para o pé de mim, que me abrisse outros horizontes. E há frases que eu nunca me vou me esquecer, que hoje já foram faladas aqui, que ele me dizia: a prática é o critério da verdade. A prática é o critério da verdade, mas é um professor de filosofia, é um filósofo, e está-me a falar que a prática é o critério da verdade. Mas depois disso, mas tu tens que fazer uma reflexão sobre a teoria, porque é aí que começa a capacidade do conhecimento da prática. Isto começou-me a despertar muitas coisas na minha cabeça, e o professor Manuel Sérgio então trabalhou comigo durante um ano no Sport Lisboa e Benfica. Não continuou mais porque é um homem que não sabia o que era o mundo do futebol, e o mundo do futebol tem muitas armadilhas. E ele foi apanhado numa armadilha que um dia chegou ao pé de mim e disse-me: Jorge, não quero estar aqui, quero ir para a minha vida dos livros, quero ir para aquilo que eu sei que sou capaz de o fazer. E o professor Manuel Sérgio sabe o que é que eu estou a dizer, foi quase de uma entrevista. E portanto, o meu convívio com o professor Manuel Sérgio foi um convívio que me ajudou a crescer muito como treinador. Inclusivamente, nós, neste caso, o professor Manuel Sérgio queria criar um gabinete de desenvolvimento sobre o futebol, onde todas as áreas que compunham a estrutura do futebol toda ela fosse desenvolvida pela expressão de cada um em função das suas ideias. E penso que foi um pontapé de saída de um fenómeno fora do que é o jogo, a técnica e a tática, e portanto tenho muita honra de testemunhar aqui aqueles meses que eu passei com o professor Manuel Sérgio. É um homem, na minha opinião, com uma inteligência acima do que é normalidade,
E é um homem que me ensinou muito, que me pediu para um dia também ir dar uma aula na Faculdade de Universidade Humana sobre futebol e que me dizia assim para terminar: Jorge, tratava-me e trata-me por Jorge. As pessoas que estão fora do fenómeno de futebol não sabem exatamente o que é um treinador de futebol. Pensam que o treinador de futebol é um treinador que escolhe a tática, que escolhe os jogadores e não passa mais que isto. E vocês deviam ser, palavras do professor, vocês deveriam ser as pessoas que estão na faculdade, quando se fala de futebol, a dar aulas para esses alunos. E eu disse: ok, professor, mas como é que você pode criar, não é, essa mentalidade não só para os treinadores, como também para as faculdades? E ele propôs, naquela altura, à direção do Benfica, fazer uma cooperação entre a faculdade, neste caso a Universidade Humana, e o Benfica, onde alguns treinadores pudessem fazer palestras sobre futebol. Portanto, o meu obrigado ao professor Manuel Sérgio, e por isso o meu testemunho com muita honra e que me obrigou a pensar e a fazer com que hoje seja muito melhor treinador. Obrigado, professor Manuel Sérgio.